Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira para trazermos aí mais um estudo para a nossa apreciação. Hoje nós vamos falar do pensamento e conduta, uma bela lição de Emmanuel que nos faz refletir e pensar nessa importante orientação para a nossa conduta em termos de equilíbrio e de harmonia do nosso pensamento. Antes, nós vamos ler um trecho aqui de Mateus, capítulo 9, versículo 4, e faremos a nossa oração para darmos início aí, então, a leitura e interpretação, né, um entendimento, uma meditação em torno dessa mensagem. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecermos as bênçãos divinas, a proteção e o amparo para a nossa reunião de hoje, para os nossos estudos, para a nossa meditação. Que as tuas bênçãos, Mestre, que o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças. Muito bem. Então aí está um tema que a gente sempre volta nele, sempre com uma mensagem nova, diferente, por ser tão importante a nossa reflexão em torno desse tema. E é uma mensagem, como sempre, belíssima de Emmanuel e que vai nos ajudar muito a refletir na importância do equilíbrio, da harmonia, da nossa postura, da nossa conduta. Por isso o tema chama aí Pensamento e Conduta, que é o título da mensagem que ele traz para nós. E essa mensagem, você vai ver no final, ela está no livro Encontro Marcado. É a lição número 41 do livro Encontro Marcado. Emmanuel, então, começa assim a sua lição. Nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Então, nós vamos entender como o pensamento é tão importante, que é ele que direciona a nossa vida, que determina, né? Nós exteriorizamos aquilo que somos, ou o estado que estamos, graças ao pensamento. E muitas das vezes o que ele fala aí, ó, nem sempre nós estamos prontos, habilitados para pegar esse conteúdo e íntimo, né? Que ele é íntimo, lógico, o pensamento é uma coisa íntima. Eu posso estar olhando para você e não expressar aquilo que verdadeiramente vai dentro de mim. Posso te odiar, te desejar mal e não expressar, porque o pensamento é algo íntimo. Nós exteriorizamos em termos energéticos. Lógico que podemos expressar verbalmente e tal, mas é o poder do pensamento. E por isso que ele é da nossa intimidade. E que nós, então, fazemos controle, verdadeiro ou não, mas que não impede de exteriorizarmos vibratoriamente aquilo que estamos sentindo. Então, na sequência, Emmanuel fala assim, ó, nós vamos projetar para vocês aí para que todos possam estar acompanhando. Às vezes somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam
com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existência passada. Então, uma coisa que ele está falando é que muitas das vezes nós convivemos com pessoas que a gente não gosta. E nós temos problema de convivência. Mas ele já explica que isso é em função do nosso passado, para justificar e entendermos aquilo que sempre temos colocado aqui, as nossas programações reencarnatórias, a nossa vida atual, ela é fundamentada em cima do nosso passado. O que nós necessitamos para melhorarmos, para galgarmos condições evolutivas melhores? Então a espiritualidade chega à conclusão que são determinados fatores que precisam passar, rever, sofrer determinadas questões. Em cima dessa avaliação, a espiritualidade então projeta a vida atual. Dentro dessa projeção, eu vou ter pessoas que não gostam. Acontece isso dentro do quadro familiar, porque muitas das vezes nós somos inimigos do passado, temos as nossas aversões, e a espiritualidade então programa que reencarnemos juntos. Então a nossa convivência em geral é desse jeito. Muito bem, vamos adiante para a gente poder entender essa colocação de Emmanuel em relação ao tema. Ele fala assim: entretanto, em qualquer situação somos livres para escolher os nossos pensamentos. Então essa convivência com as pessoas, a aceitação, a reclamação, a nossa busca para auxiliá-los através da oração ou qualquer outro meio, isso depende de nós. Não tem como nós fugirmos desses compromissos. Muitas das vezes nós saímos de uma circunstância que queremos evitar e caímos em outras. Porque aquilo que está dentro do nosso programa reencarnatório, ele vai acontecer. Então, a convivência, a situação que nós vamos viver depende do nosso pensamento, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer. Aí Emmanuel fala assim, ó, cada inteligência emite as ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante. O que ele quer dizer? Que tudo que você pensa, você dá vida. Plasticizante. Nós damos movimento, elasticidade ao seu pensamento. Tudo que nós pensamos, nós projetamos e damos vida. É isso. Então, a convivência com as pessoas ao longo da vida, amigas ou não, tendo afinidade ou não, as nossas escolhas são fundamentais. Elas vão definir esse aproveitamento encarnatório ou não, com aquele caso, com aquelas pessoas. No momento que nós utilizamos essa energia viva e plasticizante, ou seja, eu ter consciência de que tudo que eu penso, eu dou vida, dou movimento. Se fizermos uma escolha adequada, nós vamos aproveitar bem aquela projeção, aquela programação reencarnatória. Então é interessante entendermos isso. A grande dificuldade nossa é que a gente não vê. E teimamos em não mudarmos, em querer impor a nossa opinião, o nosso jeito de ser, na convivência com essas pessoas que moram, vivem, convivem conosco diariamente, seja na escola, no ambiente de trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua casa, no convívio com seus amigos.
onde quer que estejamos, nós vamos conviver com as pessoas necessárias ao nosso crescimento espiritual, seja elas simpatizantes ou não. Por isso que temos que entender para aproveitar bem. Fácil? Não. Não é fácil, porque essa convivência exige mudanças no campo íntimo, mudanças do pensamento. Porque se o nosso pensamento exterioriza aquilo que somos, então nós precisamos mudar esse campo íntimo, precisamos mudar esse campo do pensamento. Aí ele fala assim, ó, vou voltar só no mesmo texto, para a gente poder entender na sequência. Cada inteligência, então, emite as ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante. Mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciado. Sensacional esse trecho aí. Ou seja, nosso pensamento, ele é sintonia. Ele é equilíbrio de forças. Tudo aquilo que eu emito, eu vou receber também. Então nós vamos ter eu vou influenciar e vou ser influenciado por causa do nível de pensamento. Nós respiramos a mesma energia, o mesmo campo vibratório de quem pensa igual eu penso. Então, se sai de mim determinado conteúdo, aqueles conteúdos compatíveis àquele estado que eu estou, aquele nível, aquela sintonia, eu também vou assimilar essas forças. É simples, gente, não é complicado, não. Nós vamos assimilar de acordo com o que nós emitimos. Aí é uma troca. Disse, e tem que estar no mesmo nível de pensamento. Por isso que é muito interessante no exercício da vida, da busca da melhora, nós buscarmos elevar o nosso nível de pensamento, equilibrar o que fala, o que pensa, o que sente, o que faz, por onde você caminha. Nós precisamos melhorar esses conteúdos, porque à medida que você melhora o nível, aumenta também o nível dos espíritos encarnados e desencarnados que sintonizam conosco. Lógico, quanto mais alto, quanto melhor, maior, melhor o nosso nível de entendimento e o nosso nível de convivência. Assim nós vamos estar mais conectados com o plano superior, nós vamos estar em mais sintonia com as esferas do bem. Então são conteúdos que precisamos melhorar. Precisamos entender esse texto. Se nós acreditarmos nele, nós precisamos fazer esse movimento de equilíbrio, de harmonia. Aí segue ele falando assim, ó. Ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. Olha só. Ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando, agindo em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se exterioriza, meditando, observando ou obedecendo de modo positivo, é um receptor em funcionamento. Então você é um emissor e um receptor. Claro que no mesmo nível que você se encontra. Por isso que quanto maior o nosso pensamento em termos positivos, melhor é o nível de sintonia, os espíritos que estarão ligados a esse campo de sintonia.
Se nós perguntarmos quem de nós gostaria da convivência e da presença constante em nossa vida de um obsessor agora? Quem quer um obsessor aí, levanta a mão. Lógico que ninguém quer. Ora, se você não quer, como é que você tem um obsessor do teu lado? Porque nós atraímos pelo campo mental. Qual é o espírito que está ligado a mim agora? É só você observar o nível de pensamento que você tem. Como é que você pensa? Quando você olha para alguém, qual é a sua opinião sobre ela? O que vem na tua mente quando você vê alguém fazendo algo errado no seu conceito? O que você pensa? O que você fala? O que você sente? Então é esse conteúdo que define o seu nível mental. E esse tipo de entidade que você expressa, falando, pensando, agindo, sentindo, é o tipo de espírito que você vai ter ao teu lado. É isso que Emmanuel está falando aqui. Eu sou um emissor e um receptor. Eu lanço vibrações e acato vibrações. Aí, ó, receptor e você é um emissor. Receptor, aí, e um emissor. Atuante. Atuante. Em funcionamento. Como o nosso pensamento não para, em momento algum do dia, da noite, do dia, das 24 horas, essa sintonia é constante. Esse desenho aí, ó, representa isso. Esse conteúdo vibratório não é uma entidade, não é um espírito. Aí não representa espírito, tanto faz espírito encarnado ou desencarnado, é multidão. Lembra quando Jesus perguntou para o endemoniado qual o seu nome? O que ele respondeu? Legião. Porque somos muitos. Então a nossa mente sintoniza com muitos. Sempre vai ser assim. O que nós precisamos fazer é melhorar esse nível mental para você melhorar o tipo de espírito que liga na sua mente. Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programa de rumo para os outros. Por isso que todos nós temos os nossos mentores. Existe o anjo da guarda, porque são espíritos que estão no nível de criações superiores. Por isso que nós temos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, não importa o nome que você dê. Porque são esses espíritos aí, ó, que estão numa condição mental muito superior. Passam a ter tarefas. Programa de rumo. Olha que responsabilidade. Programa de rumo para os outros. Nós não estamos nesse nível ainda. Nós estamos no nível de receber essas orientações. É por isso que nós temos o nosso anjo da guarda e ele é sempre superior a nós, senão não é possível. Então esses espíritos aí nessa condição. Vou colocar de novo aí para você poder entender. Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programas de rumo para os outros. Por isso que nós vamos ter aqueles espíritos que vão dar orientação, você vai ter aqueles espíritos que receberam, que mandaram psicografia, principalmente pela mediunidade do Chico Xavier, que é impecável, um dos médiuns mais equilibrados de todos os tempos. Então são espíritos que orientam as nossas vidas. Olha Emmanuel trazendo a lição. Ou seja, é um espírito que nos traz orientação de rumo para a vida.
Não pode ser qualquer espírito. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista pela obra que se consagra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala, o artista pelo trabalho que se revela. Tudo que fazemos na vida, nós registramos a nossa assinatura. Nós exteriorizamos aquilo que nós somos. Analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. Aquilo que a gente é verdadeiramente, nós exteriorizamos, colocamos a nossa assinatura em tudo que fazemos. Ao conviver com alguém, ao falar, ao sentir, ao vibrar, as pessoas sentem. Qualquer um, até as crianças sentem qual é a tua vibração. Ela sabe quando você está mentindo. Porque é vibração. Nós emitimos uma vibração. Então a gente é o que é e não tem como esconder. A gente esconde externamente. Mas não tem como eu vibrar diferente. Se eu não gostar de você e nos encontrarmos, eu posso esconder que eu gosto de você. Mas não tem como eu mudar a minha vibração do não gostar. Não tem como. Porque eu vou extrair, eu vou exteriorizar aquilo que eu sou intimamente. E intimamente eu não gosto de você. Então eu vou emitir uma vibração de negação. Seguindo aqui, Emmanuel fala assim, ó, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Então não é espírito nenhum que fez, que prejudicou, que colocou coisa errada na nossa vida. Somos nós que definimos a nossa convivência positiva ou negativa, no campo do bem ou no campo do mal. Convençamos-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com os aparelhos radiofônicos, emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou mais que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados. A nossa mente é como rádio. O que é que ele quer dizer? Sintonia. Se todo mundo sintonizar na mesma rádio, onde quer que você esteja, todos vão ouvir a mesma música, porque estão em sintonia. Nosso pensamento é a mesma coisa. Quando sintonizamos, tanto emitimos como captamos aquelas vibrações que estão naquele campo. É isso. É como se essa vibração fosse uma música. Então todo mundo vai ouvir a mesma música no campo mental. É isso. Então nossa mente se compara a uma estação de rádio, onde quem sintonizar na mesma rádio está ouvindo o mesmo conteúdo. Quem sintonizar com a nossa mente está no mesmo padrão vibratório, está emitindo e captando vibração. Muito bem. Aí ele fala assim, ó, sobre as emissões, pode colocar aí, Matheus, sobre as emissões construtivas e deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados e desencarnados, porque a gente emite, capta e emite, alcança-nos incessantemente e pode alterar-nos o modo de ser, quando nós acatamos, tanto no campo negativo como no campo positivo, mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Nossa vontade que define qual é o nível. E essa definição vai depender da nossa postura, da nossa conduta, do conteúdo que nós construímos dentro de nós através do pensamento. Porque o pensamento, ele comanda, ele dirige. Então a nossa vontade precisa buscar os campos superiores. Nós temos um campo aberto, como uma rádio. Eu posso colocar numa rádio de boas músicas, como posso colocar numa rádio de péssimas músicas. Eu é que sintonizo, eu é que busco aquilo que eu quero. A nossa vontade vai definir esse nível do nosso pensamento, positivo ou negativo. E isso vai nos
produzir a nossa conduta. Por isso que o pensamento e conduta. Porque eles têm que casar, tem que andar juntos e sempre no campo superior, para fazermos valer a nossa encarnação, para darmos sentido à vida, para valer a pena. E todo esse esforço dentro da projeção reencarnatória dessa vida. Temos que chegar ao final do nosso compromisso reencarnatório, para cada um no seu devido tempo, ter valido a pena, para que voltemos ao plano superior da vida em melhores condições do que aqui chegamos, para que na próxima possa ser melhor, estejamos num nível superior, facilitando as coisas e progredindo sempre cada vez mais. Nos esforcemos. E cada lição que trazemos aqui na quarta-feira são lições simples, curtas, mas de profunda importância para nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Convidamos agora a todos para a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram os seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre querido, pedimos, Senhor, em favor de todos os irmãos que mandaram os seus nomes para tratamento à distância. Permita-se, por vontade da tua bondade divina, dos espíritos amigos de Mãe Maria Santíssima, para que o seu manto de amor, os campos energéticos, possam nos envolver a todos, nos trazendo conforto espiritual e forças para que possamos enfrentar nossas dificuldades. Não pedimos, Senhor, que tire de nós a oportunidade de avançarmos, de crescermos espiritualmente, mas sim de forças, para que tenhamos todas as condições necessárias a enfrentar as dificuldades. E todos os lares, todos os pais, todo e qualquer espírito que esteja em dificuldade, precisando de amparo e de auxílio, pelas dificuldades que estejam passando, onde quer que estejam, na condição de encarnados e desencarnados, possam receber as tuas bênçãos, as bênçãos de Mãe Maria Santíssima, para fortalecimento de nossas vidas ao longo de nossa vida. Que a tua paz e o teu amor da Mãe Maria Santíssima, possa nos proteger a todos, agora e sempre. Graças a Deus. Ok, amigos, estamos chegando ao final da nossa reunião. A gente sempre coloca aí o nosso trabalho social, distribuição de cesta básica, os itens que compõem a cesta básica, o trabalho do enxovalzinho das mães carentes, os itens que a gente distribui para elas. Isso aí é para você nos ajudar, para você conhecer o nosso trabalho, através do WhatsApp que o Matheus vai colocar daqui a pouco aí, para a gente poder ver, conhecer, ter em mãos, podem marcar, combinar, ir com o seu conhecido, se for da instituição, ou entre em contato conosco, para que você possa conhecer nosso trabalho. Toda terça-feira, às 18h30, pontualmente, nós iniciamos nosso trabalho lá na Nova Colina, nosso posto de assistência. E assim que a gente adquire os recursos necessários, nós distribuímos, trazemos foto e mostramos aqui para vocês. Queremos agradecer a todos que mensalmente têm contribuído conosco. Mensalmente. E esperamos que a gente possa ampliar esse quadro de pessoas amigas a contribuir conosco, e aqui a gente sempre presta conta do nosso trabalho. Estão convidados a conhecer nosso trabalho e logo eu vou divulgar aqui, uma vez no mês, nós vamos também ter esse trabalho lá. Para quem não pode durante a semana, na terça-feira às 18 horas, a gente vai abrir uma vez no mês, no domingo, para que você possa ter a oportunidade de ir lá conhecer o nosso trabalho. Tá bom? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Quarta-feira que vem, nós traremos um novo estudo para nossa apreciação. Um abraço carinhoso, um beijo a todos. Até lá.